se coloque de pé, abra as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Todos encontraram? Amém. Vamos estar lendo o versículo. E diz assim a palavra de Deus: E ele, chegando a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado ao lado da estrada mendigando. Ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que o chamassem. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta, ele te chama. E ele, lançando de si sua roupa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E imediatamente ele recebeu a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pode fechar a sua Bíblia, tomar o seu assento. Peço que os irmãos me doem um pouquinho da sua atenção nessa noite. O texto a qual tomamos para meditação nesta noite vai nos falar a história de um homem. A Bíblia vai nos narrar, vai nos contar e vai nos mostrar a trajetória de uma pessoa, um cego, um deficiente. Este homem, ele tinha por seu nome Bartimeu. Todos aqui já devem ter escutado que este não era o nome de origem deste homem. Todos aqui já devem ter aprendido que Bartimeu significa o filho de Timeu. Aquele homem não havia identidade, aquele homem, ele não tinha o seu nome próprio. Ele carregava em si o nome que era do seu pai e carregava em si as marcas deixadas por uma guerra. A história vai nos dizer que o pai de Bartimeu, ele era um dos generais de guerra. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer, perdoe-me, que este homem seguia com o seu exército, com o seu filho. A história vai nos contar que há um tempo houve uma rebelião. E aquele homem com seu filho, com seu exército, se levanta contra o Império Romano. A história vai nos mostrar e nos revelar que quando ele se levanta, aqueles homens são assassinados. E o Império Romano, quando ele não matava, ele deixava marcas, ele deixava um sinal para nos mostrar que aquela pessoa havia se levantado contra o Império. Então a história vai nos dizer que mataram o seu pai e lhe vazaram os 2 olhos. Ora, Bartimeu, ele é cego, não de nascença. Bartimeu, ele não é cego por uma deficiência. Bartimeu, ele é cego por uma revolução que ele com seu pai, ele com os seus amigos se levantaram contra o Império Romano. A Bíblia vai dizer em 2 textos, aqui nós encontramos essa história no livro de Marcos e também no livro de Lucas. Nós atentamos para a Bíblia, vai nos mostrar que em um livro a Bíblia vai dizer que estava Jesus entrando em Jericó. No outro texto a Bíblia vai dizer que estava Jesus saindo de Jericó. Ora, como nós temos 2 histórias contadas pela mesma narrativa, a qual há uma controvérsia, irmão Anderson. Aqui nós vemos um dialeto nessa história, aqui nós vemos pontos que não batem, porém a Bíblia, ela não se contradiz. Olhando para a história, nós aprendemos e nós entendemos
que havia duas Jericó naquela época, uma Jericó nomeada, a qual o povo de Israel rodeava as muralhas, e ela foi derrubada pelo grito do povo de Deus. Também nós vemos uma outra Jericó na história, construída por Herodes, a qual ele tirava um spa, ali era um ponto turístico. Herodes construiu essa Jericó para poder ali ter o seu descanso, aquele povo ali poder estar descansando. Por isso que há uma história contada em dois pontos de vista: uma Jericó a qual Jesus entrava e uma Jericó a qual Jesus saía. Aqui nós entendemos o porquê dessa história. Nós vamos ver que Herodes, para ter um pleno domínio sobre todos aqueles mendigos e não dizer que ele não os ajudava, ele vai pegar aquele homem, Kleber, ele vai pegar aqueles rapazes deficientes, a qual tinha uma deficiência, e a Bíblia vai dizer que ele colocava eles na saída de Jericó. Aqueles homens, pastor Marcos, ficavam assentados, mendigando. E quando nós entendemos de um ponto turístico, quando nós praticamos uma viagem, nós nos preparamos, nós ajuntamos dinheiro, Kleber, nós ajuntamos todas as nossas finanças, fazemos um planejamento para ir até este lugar. E quando nós entramos numa cidade turística, quando nós estamos de férias, ali nós gastamos tudo aquilo que nós recolhemos e que nós juntamos durante o tempo. Aqui nós vemos que Herodes, na sua maldade, ele coloca aquele povo para mendigar na saída da porta, porque quando o povo entrava com dinheiro, ele sairia sem nada. Então ele estava dando uma falsa ajuda para aqueles homens, ele estava estendendo a mão de mentira, ele estava dizendo que o seu império era um império bondoso, porém a sua prática era enganosa. Aqui nós vemos que Herodes age de má fé, porém Herodes, mesmo entendendo que pessoas entravam lá com muito e saíam com pouco, na história minha Bíblia vai dizer que tinha um que entrava com poder e saía com vitória. A minha Bíblia vai dizer que tinha um que entrava com muito e saía com muito, pastor Marcos. A Bíblia vai dizer que tinha um que entrava curando e saía libertando. A Bíblia vai dizer que tinha um que entrava com fogo em suas mãos e saía com fogo em seus pés. A Bíblia vai dizer que tinha um que entrava, Kleber, olhando com compaixão e saía dali explanando a salvação. A Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Jesus de Nazaré, que entrava com tudo em suas mãos e saía distribuindo tudo que ele tinha. Porque Jesus, quando ele entra na vida da pessoa, é para mudar a história, é para mudar o percurso. Jesus, quando entra na vida da pessoa, é para mudar o cativeiro. Jesus, quando ele entra na vida da pessoa, é para fazer a diferença, irmã Lenita. Você não vai ficar da mesma maneira que você está quando o Jesus, o Salvador, o Messias, o curador entrar na sua vida. Você não vai ficar da mesma maneira quando o Nazareno passar pela sua casa, porque aonde Jesus entra a mudança, aonde Jesus entra a transformação, aonde Jesus passa, enfermos são curados, aonde Jesus passa, endemoniados são libertos, aonde Jesus passa, Kleber, a transformação de vida. E nessa noite ele está passando aqui, nessa noite ele está nos visitando, nessa noite ele está passando aqui. O Jesus de Nazaré marcou um encontro com esta igreja, e essa noite é noite de mudança, porque, Kleber, enquanto os templos de Umbanda estão batendo o tamborim para parar o culto, a igreja está glorificando, enquanto o inferno está se levantando numa batalha espiritual, a igreja está orando mais alto que o som do tamborim. É o glória a Deus e aleluia. Mais alto que o som do inferno é o som da igreja que clama. Mais alto que o som do diabo é o som do nosso clamor, dizendo: Filho de Davi, tendes compaixão de mim. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Hoje os céus estão abertos e o céu mandou dizer que Jesus chegou para nos trazer a mudança que nós precisamos.
transformação. No Evangelho há renovação. A Bíblia vai nos mostrar que toda vez que Jesus encontra com alguém, não é pelo acaso, não é pela obra do destino, é porque Jesus tinha alguma coisa para mudar, é porque Jesus tinha alguma coisa para transformar, é porque Jesus tinha alguma coisa para libertar. E a Bíblia vai nos dizer: está sentado na porta, mendigando uma esmola. Que esse homem, ele está ali, esperando que alguém lhe apresente alguns trocados. Que esse homem está ali, perdido, renegado. Que esse homem está ali, abandonado, irmão Anderson. Que esse homem foi esquecido. Não havia parentela alguma, não havia ninguém para lhe estender a mão. E Jesus gosta disso. Jesus gosta dessas coisas. Jesus gosta do renegado. Jesus gosta do abandonado. Jesus gosta daquele que a sociedade decretou que não haveria mudança, que não haveria transformação. Jesus gosta dos problemáticos. Jesus gosta daqueles a qual o mundo olhou e falou: não vai dar em nada, é mais um projeto frustrado, é mais uma obra parada. Mas é desses que Jesus gosta, porque enquanto o mundo está olhando, está dizendo não vai dar em nada, Jesus está olhando e está dizendo vai dar sim, porque é eu que entrei na vida dele, é eu que estou neste negócio, é eu que construo essa história, é eu que escrevo esse caminho, é eu que dou a ele as oportunidades de estar na minha presença, é eu que levanto, é eu que abato, é eu que sustento. E nós estamos aqui como prova de que Deus nos sustentou, de que Deus nos guardou. Nós vivemos, Kleber, em um tempo deturbado, numa pandemia, a qual muitas vidas foram ceifadas, pessoas foram levadas, aqueles a qual Deus queria que estivesse do seu lado, Deus os preparou e os levou, mas nós estamos aqui adorando a Ele. Ele nos guardou para poder estar aqui nesta noite, adorando a Ele. Ele nos sustentou. A pandemia não te matou, a pandemia não te quebrou, porque Jesus te sustentou. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonitinha, é porque a mão de Deus, ela te sustentou. Isaías, capítulo de número 46, versículo de número 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus está operando, pode se levantar tranca-rua, pode se levantar Exu Caveira, Pomba Gira, mas Jesus já disse: operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Ninguém tem o poder de impedir os projetos que Deus construiu. A única pessoa pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você. A única pessoa que pode impedir de Deus fazer é você. A única pessoa, Anderson, que pode se distanciar da presença de Deus é você. A prática do pecado nos afasta de Deus, mas a prática da oração nos afasta do pecado. Nós somos os únicos responsáveis por não atingir aquilo que Deus quer em nossas vidas. Tem uma frase muito dita, Charlie, por aí, que vai dizer que Deus está preparando a sua vitória. É mentira. Deus não está preparando nada, irmão. Deus não está preparando nada, Kleber.
já está preparada a sua vitória. Deus é a diferença, mas não chegou ainda, pregador. Por que não chegou? Porque Deus está nos preparando para receber a nossa vitória. Deus está nos preparando para receber. A palavra vai dizer que olhos não ouviram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para a igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Ninguém sabe, ninguém viu, não desceu ao coração o que Deus tem preparado para você. Deus está nos preparando para um potencial melhor. A única pessoa que pode criar a barreira, uma frase que eu gosto muito, é que a barreira que rompe o seu sucesso é você mesmo. A barreira que rompe o seu ministério é você mesmo. A barreira que rompe a sua vida financeira é você mesmo. Deus nos dá o livre-arbítrio de todos os dias acordar cedo e correr atrás do suor do nosso rosto para termos uma vida digna. Deus nos dá o livre-arbítrio para todos os dias podermos estar orando, irmã, jejuando e aprendendo das Escrituras para exercer um bom ministério. Deus nos dá a oportunidade de todos os dias reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E aqui nós vemos um homem no texto, a qual ele vai entender isso, Kleber. Aleluias. Aqui nós vamos entender, e aqui eu quero trazer um tema para esta mensagem. Glória a Deus. O culto de Bartimeu. Amém, Jesus. Bartimeu prestava um culto a Jesus Cristo. Amém. Naquele momento em que Bartimeu não tinha mais expectativas nenhuma, naquele momento a qual a sociedade, a qual o rei Herodes introduziu um sistema, uma falsa ajuda, nós vemos que Bartimeu estava perdido, Bartimeu estava esquecido. A história, igual eu disse, vai nos dizer que o seu pai era um general do exército, homem de patente. Aquele moço, aquele homem, ele tinha tudo. Aleluia. Ele foi tirado pelas mãos humanas. Ele foi tomado pelas mãos do homem, Kleber. E ali foi roubado, usurpado tudo que aquele homem tinha. Porém, o que a mão do homem tira, a mão de Deus coloca de novo. O que a mão do homem rouba, a mão de Deus tem o poder de devolver. Só que há uma diferença. Nós temos que aprender com Bartimeu. Bartimeu prestou um culto a Jesus. Bartimeu prestou condolências. Bartimeu, quem sabe, não conhecia ou só ouvia falar do Messias, só ouvia falar do Salvador. Nós vemos, igual o Charlie falou, muitas pessoas falando, chame a atenção de Deus. A atenção de Deus está voltada para você. Você não precisa chamar a atenção dele. Glória a Deus. A atenção de Deus está voltada para você. Nós temos que chamar a glória dele para nós. Aleluia. Nós temos que o adorar para ele entender que somente por ele, somente para ele, somente é dele todas as coisas. Nós temos que fazer igual a Bartimeu, que às vezes não conhecendo Jesus, que às vezes só ouvindo falar, prestou cultos a ele. Quando nós nos reunimos num tempo de oração, quando nós reunimos numa casa, é para adorar a ele, clamar a ele. E Bartimeu clamava a Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ele escutava aquele barulho, ele no seu coração inflou a vontade de clamar aquele nome. A Bíblia vai dizer que ele falava, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Só que aqui também nós aprendemos que antes de Bartimeu se levantar, Kleber, para receber aquilo que Jesus tinha para ele, a primeira atitude dele é retirar a sua capa. Bartimeu tira a sua capa e deixa ela no meio do caminho. Aqui nós podemos entender que ele somente levantou e deixou isso no acaso, mas a Bíblia ela não trabalha com acaso, ela trabalha com fatos. E aqui nós entendemos que quando Bartimeu deixa aquela capa ela era dada aos mendigos, Kleber, para dizer a eles, para proteger eles do frio, para dizer que o governo tinha dado
que o império tinha dado a eles alguma coisa. Só que quando Bartimeu retira aquela capa, ele está dizendo tudo que me condenava no passado, tudo que o passado me determinou, tudo que foi projetado para mim, todas as desgraças que me acarretaram na minha vida. Eu não conheço este homem, eu não sei quem ele é, mas eu ouvi dizer que ele cura, eu ouvi dizer que ele salva, eu ouvi dizer que ele tem um poder em suas mãos, eu ouvi dizer que ele batiza, eu ouvi dizer que ele é quem vai nos salvar. E Bartimeu, ele está deixando a capa mesmo antes de receber o milagre. O que Bartimeu está reconhecendo? O mundo me deixou morrer as mínguas, mas está chegando um que vai me trazer aquilo que eu preciso. Está chegando um que vai estender as mãos para mim. Nós temos que ser igual Bartimeu, nós temos que deixar o nosso passado para trás, mas não esquecer do nosso passado, irmãos. Jesus, ele quer que nós nos lembre todos os dias de onde ele nos tirou, para que nós podemos entender que quando nós estivermos de pé, nós não voltarmos àquela prática, porque foi de lá que ele estendeu as suas mãos. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele homem, ele pergunta: o que queres tu comigo? Bartimeu rapidamente, irmãos, sem conhecer Jesus, sem entender quem que ele era, lhe pediu a visão. Aqui nós entendemos a necessidade de você reconhecer Jesus, você reconhecer Jesus como seu provedor, você reconhecer Jesus como aquele que vai suprir as nossas necessidades, suprir aquilo que nós precisamos. Aqui nós vemos que Jesus, ele vai suprir a necessidade daquele homem, ele vai atender ao pedido daquele homem. Aqui nós vemos que Jesus, a estender a mão, Jesus, ele poderia ter passado pelaquela multidão e simplesmente ter o ignorado. Mas quando Jesus escuta aquele homem clamando: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu, com o meu pensamento, irmãos, eu imagino Jesus passando naquela multidão, ela o abafando, tentando tapar aquele som, Anderson, tentando tapar a adoração daquele homem. Mas aquele homem insistia mais, aquele homem gritava mais alto, aquele homem clamava pelo seu milagre. E nos dias de hoje nós vemos o mundo tentando tapar a nossa adoração, nós vemos o mundo tentando gritar mais alto que nós vemos o mundo tentando nos calar, nós vemos o mundo tentando acabar com a nossa esperança em Cristo, nós vemos o mundo tentando acabar com a nossa adoração, mas o brado de vitória já foi dado, porque Jesus, o Nazareno, se fez carne para nos salvar das nossas iniquidades. Jesus, o Nazareno, ele escutou o clamor do seu povo. O povo, Kleber, quando Jesus estava indo, os discípulos olharam e falaram: mestre, para onde vamos nós, se somente tu tens a palavra de vida eterna? Os discípulos estavam preocupados que Jesus não estaria mais ali para ensinar. Eles não entenderiam, irmãos, que Jesus não estaria em corpo físico, mas estaria dentro dos seus corações. Eles não entendiam que a carne palpável de Jesus não estaria mais ali, mas a sua presença estaria com eles todos os dias. Hoje nós somos agraciados porque nós não podemos ver Jesus, nós não podemos enxergar Ele, não podemos apalpar Ele, mas nós podemos sentir a sua presença, nós podemos sentir a sua graça, nós podemos sentir o seu amor, nós podemos sentir a sua misericórdia, quando Ele nos resgatou do trapo de imundície a qual nós éramos considerados, e nos fez mais, muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos fez mais, Ele nos sustentou, e a sua graça nos alcançou, e a sua graça nos levantou, a sua graça tem nos consolado, a sua graça tem nos sustentado.
Aleluia, meu E é dessa graça que nós somos dependentes. Irmão, só vou complementar um pouco do que ele disse. E a história ela é muito simples. Nesse texto a gente podemos extrair coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia. Primeiro, Jesus chegando no ambiente. Não era Bartimeu que foi até Jesus, mas foi Jesus que foi até Bartimeu. Segundo, Bartimeu primeiro clamou. Antes de se colocar de pé, Deus primeiro quer ouvir nosso clamor prostrado. Porque a multidão estava clamando porque ele estava de pé. Mas a Bíblia diz que quando Jesus mandou chamar, depois de ter o curado, a multidão começou a louvar a Deus. O que é isso? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que enquanto você está prostrado, você só está clamando, tem gente reclamando, porque você está adorando na situação difícil. Assim como o cego Bartimeu, ele largou a sua capa e estava falando: eu estou deixando o meu passado. Mas ele só estava precisando da cura. Mas Jesus é aquele que ele cura e não só muda deixa o passado, mas ele está no presente e prepara o futuro. Jesus é esse. Ele estava dizendo mais ou menos assim com Bartimeu: Bartimeu, eu te curo hoje no presente, mas o futuro eu também já preparei. Porque antes mesmo de você clamar, eu já sabia que você ia clamar. É por isso que Jesus olha para ele e diz assim: Bartimeu, o que queres que eu te faça? E como Orlando citou Isaías, eu também quero citar Isaías 64, no seu versículo 25, a Bíblia vai dizer: antes mesmo que vós pedis alguma coisa, o Senhor já vos concedeu. Era mais ou menos Deus dizendo assim: Bartimeu, o que você quer que eu faça para você agora, na sua situação? Bartimeu diz assim: eu quero ver. Isso é muito bom, porque Bartimeu ele já via antes, mas por causa das batalhas, por causa das lutas que se passaram, ele perdeu aquilo talvez mais importante. Ele já não vinha mais, e agora o que restava para ele só era somente um lugar aonde ele ficava na saída. Mas é na saída que Jesus prepara a entrada do seu milagre, a entrada da cura. E eu não sei então o que você está passando agora neste momento, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que curava o cego Bartimeu, que curou o cego Bartimeu, é o mesmo Deus que se manifesta no meio de nós, no seu Espírito. É por isso que nós temos ouvido o testemunho. Isso é só o começo do que Deus tem preparado para esta casa, e não é diferente. Jesus, ele veio para curar. Você entende? O texto diz que Jesus sai de Jerusalém. A Bíblia diz que Jerusalém é a cidade santa, vai entrar em Jericó. Jericó era dado antigamente, na sua antiguidade, como uma terra de pagã. É mais ou menos Deus saindo do céu, da cidade santa, e entrando na terra, somente para te salvar, somente para te curar, somente para operar o teu milagre. Então eu quero te dizer, começa a clamar a Deus, não importa o que estão dizendo. A multidão estava gorando, a multidão estava interferindo naquilo que Jesus tinha para o cego, porque já estava de pé, porque é muito fácil. É a mesma coisa quando a Bíblia usa a expressão: quando nós pecamos, caímos, mas Jesus é aquele que nos sustenta de pé, porque é muito fácil nós apontar quem caiu, mas depois que levantar, aí não tem mais evidência, porque depois que Deus levantar, ele diz: eu levanto, mas eu também sustento, eu sou a rocha que você está firmado. Então eu quero te dizer hoje, nessa noite, que você não está aqui por acaso. Não foi você que veio encontrar Jesus aqui, mas foi Jesus que já tinha preparado o cenário para te abençoar, para te dar vitória. Então, meu irmão, eu quero te dizer: somente adore, adore de pé, somente adore, prostrado agora, mas de pé depois, porque Jesus é aquele que não deixa um filho caído. Jesus, ele não quer nos ser caído. O desejo de Jesus sempre foi nos ter por perto de pé. Adão caiu, e olha o que aconteceu com tudo na história. Mas Jesus é aquele que, enquanto a multidão estava no chão, ele foi posto em pé na cruz do Calvário. Mas no mesmo sentido que ele foi posto de pé na cruz do Calvário, era como se fosse uma espada na terra, dizendo: eu vim lutar para que você tivesse aquilo que eu já te dei. Eu vim lutar para retrazer, reformar, restaurar aquilo que eu já te entreguei. Então eu quero te dizer, não, independente do que você está passando, se é milagre, vai ter milagre. É só adorar, ele é o mesmo. Se é cura, receba a sua cura aí, numa palavra profética. Levanta a mão, deixa eu profetizar para a tua vida. Hoje Deus fala na minha boca que está te curando agora, porque ele é aquele que sabe, mesmo antes de vocês pedir. Deus hoje está nessa casa, e ele marcou um encontro para mudar a sua vida. Aleluia, Jesus. Ele veio mudar a sua vida. Aleluia.
estão abertos nessa noite. O Espírito Santo de Deus está dizendo que tem orações sendo respondidas. O Espírito Santo está dizendo que tem pedidos feitos na madrugada que estão sendo respondidos nessa hora. O Espírito Santo está dizendo: aonde tem lágrimas, aonde tem choro, aonde tem joelho no chão, tem resposta de oração, tem resposta de oração. Aonde tem sacrifício, a liberdade do Espírito. Aonde tem sacrifício, a operação de milagres. Aonde tem sacrifício, aonde tem renúncia, tem um Deus de pé escutando o seu clamor, tem um Deus de pé recebendo o seu louvor. Aonde tem oração, aonde tem comunhão, aonde tem libertação, tem a liberdade do Espírito para invadir a minha e a sua vida nesta noite, para invadir a minha e a sua casa nesta noite, para invadir a minha e a sua família nesta noite. O Espírito Santo de Deus está dizendo: as portas do céu estão abertas, basta você fazer igual Bartimeu, se colocar no seu lugar de adoração e clamar a Ele, e adorar a Ele, e olhar para os céus e dizer: Filho de Davi, tendes compaixão de mim. Eu não posso ver, mas nessa noite Deus está abrindo os seus olhos espirituais para que você possa enxergar, compreender e entender as maravilhas de Deus na sua vida. Nessa noite Deus te sustentou. O diabo pode até ter soprado no seu ouvido nessa semana, neste mês, que você não duraria mais nenhum culto, que você não duraria mais um dia na presença. Quem sabe Satanás olhou para você e soprou no seu ouvido que tudo daria errado, que a sua família não daria em nada, que o seu casamento acabaria. Mas o Deus de toda graça se manifestou para te sustentar e te dizer: aguenta firme, porque é eu que seguro em suas mãos, é eu que te carrego no colo. Quando não houver mais passos para tu caminhar, eu te carrego. Manifestação de Jesus, nós temos esse livre acesso, nós temos esse romper que foi quebrado quando o pecado entrou no mundo através de um homem. O destino da humanidade era viver prostrado. Quando Satanás introduziu o pecado na humanidade através de uma mulher que convenceu o seu esposo a pecar, nós vemos que aqui o plano de Jesus, da construção da família, o plano de Deus, o plano do Espírito Santo foi derrubado por Satanás. Aqui nós vemos a figura da mulher sendo menosprezada no Antigo Testamento pelo preceito da queda, irmão Anderson. Os patriarcas, os pais da fé, os homens não queriam, irmã Lenita, de maneira nenhuma mais ter filho a mulher, porque a mulher foi inferiorizada quando a queda do homem aconteceu. Eles o culpavam pela mulher ter pecado, ter errado e conduzido o seu esposo ao pecado. Aqui Satanás bradou no inferno, Kleber, e falou que destruiu todo o projeto de Deus. Só que Deus construiu um projeto e constituiu uma família. E naquele momento nós vemos em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, quando Deus vai amaldiçoar a cada um, quando Deus vai dar a sua sentença pelo pecado, Ele olha para Satanás e fala: do ventre a cabeça da serpente.
O que Jesus está dizendo aqui, irmã Lenita? A Bíblia vai dizer que o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vemos pregadores, vemos pessoas, Charles, que vai dizer: no meu tempo de igreja Jesus curava, no meu tempo de igreja Jesus batizava. Isso são pessoas saudosistas que vivem presos no passado. Deus fazia, Deus agia, Deus curava, mas isso está errado, porque Deus agia e Deus age, Deus curava e Deus cura, Deus salvava e Deus salva, Deus libertava e Ele liberta, porque a presença de Deus nunca mudou, a sua graça nunca se absteve, a sua presença esteve em nossas vidas todos os dias para nós recebermos aquilo que Ele tem para nos dar. Então Deus nunca mudou, nunca mudará. Ele é o mesmo, Ele te prometeu, Ele garante. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus fiel e verdadeiro, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Toda honra, glória para ti, meu Deus. Melhor do que nós estarmos na presença de Deus. Aleluia. Não tem coisa melhor do que nós sentirmos o toque do Espírito Santo. Não tem coisa melhor que nós estarmos no caminho de Jesus. Não tem coisa melhor que nós estarmos por onde Jesus vai passar. Não tem coisa melhor nós estarmos na onde Jesus quer que nós esteja. Porque todas as vezes que Jesus passou por algum lugar, todas as vezes que Jesus encontrou com alguém, quando Jesus estava caminhando sobre a areia, a Bíblia vai dizer que ele olha para o mar e vê 3 barcos. Aquilo chama atenção. E Jesus, ele entra no barco de um homem. Jesus, ele vai até aquele homem. E quando Jesus entra naquele barco, quando Jesus entra naquele lugar, a mudança de vida é grande. Aquele homem a qual a sociedade tinha como um Zé Ninguém, um nada, um esquentadinho, um problemático, se tornou o pai da igreja, o fundador da igreja. Pedro foi reconhecido como pai da igreja, aquele qual a sociedade limitava as coisas. A Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco dele e a mudança. Nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé e vir aqui para frente e chamar Jesus para entrar no barco da sua vida. Quero chamar você a vir aqui para frente para nós estarmos orando por você. Quero chamar você para sair do seu lugar e vir aqui para Deus poder te abençoar através de uma oração. Quero chamar você para vir aqui para receber aquilo que Deus tem na sua vida, porque se Jesus te chamou para entrar no seu barco, é porque há mudança. Jesus te chamou para entrar no seu barco, é porque há arrependimento. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Santo, santo é o teu nome. Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus fiel e verdadeiro, aleluia. Agora eu quero chamar você que saiu do seu lugar e veio aqui na frente a fechar os seus olhos. Aleluia, Jesus. Quero que você coloque tudo aquilo Aleluia, Jesus. que você pretende, que você deseja. Quero que você coloque todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Quero que você coloque todos os seus desejos na mão daquele que pode, na mão daquele que faz. Porque se você sair daí do seu lugar e vir aqui achando que a minha oração vai mudar a sua vida, você está enganado, porque quem vai mudar a sua vida é Jesus de Nazaré. Quem vai mudar a sua história é Jesus de Nazaré. Quem pode mudar o plano da sua vida é Jesus de Nazaré. Então coloque tudo nas mãos dele. Não saia daqui carregando nada. Não saia daqui carregando nada que você trouxe. Saia daqui apresentando nas mãos de Deus. Porque o altar é lugar de resposta de Deus. O altar é lugar de resposta. O altar é lugar de vitória.
O altar é lugar de comunhão, o altar é lugar de libertação. E mais importante que o altar é aquele que está aqui para te curar. Mais importante que o altar é aquele que está aqui para te salvar. E nessa noite eu quero que você ore comigo. Apresente a Deus, apresente a Ele com amor, apresente a Ele com o coração, toda a sua vontade, todo o seu querer e o seu desejo, tudo aquilo que você estou aqui pensando que não daria em nada. Coloque nas mãos daquele que pode, coloque nas mãos daquele que faz, coloque nas mãos daquele que cura, que liberta, que renova. Eu quero ouvir você orando, eu quero que você levante o som da sua oração. A Bíblia vai falar, igual está na nossa campanha, que é de joelho a qual nós recebemos a vitória de Deus, é através da oração. Ana precisava de um milagre, ela iria no templo todos os dias orar até receber a sua resposta. Quer resposta, ore. Quer resposta, é oração. A Bíblia vai dizer que o povo estava perdido no Egito, não havia mais saída para ele estava desenganado, mas eles iam para o deserto orar, e Deus enviou um homem por nome de Moisés como resposta de oração. E nessa noite Ele está aqui para te mandar a resposta sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Hoje Ele está aqui para te trazer resposta sobre tudo aquilo que você colocou nas mãos dele. Você adora Ele como se fosse o seu último culto. Imagine que os céus estão se abrindo e a igreja de Deus vai ser arrebatada. Imagine que os céus estão se rasgando e a igreja irá subir. Imagine que hoje seria o seu último culto. Adore Ele como se fosse o seu último culto. Adore Ele como se fosse o seu último momento. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Deixa Deus ouvir o clamor da sua adoração. Deixa Deus ouvir você adorando. Deixa Deus ouvir você clamando. Deixa Deus ouvir você pedindo. Deixa Deus ouvir você suplicando a Ele, pedindo a Ele com todas as vontades. Deixa Ele escutar a sua voz. Deixa Ele escutar o seu clamor. Peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele. Preste a Deus seu último culto hoje. Saia daqui como se o céu se abrisse e amanhã você não estivesse aqui. Preste a Deus o seu último culto, que hoje tem resposta para a sua vida. Hoje tem resposta para a sua casa. Hoje tem resposta para a sua família. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras